O Google acabou de apresentar várias novas ferramentas de IA, e essa atualização está cheia de novidades. O IA Studio acabou de receber uma grande atualização para a criação de aplicativos. O Gemini terá um app próprio, e o Colab agora opera de forma totalmente nova com agentes de IA, sendo mais que uma simples atualização de produto. Então vamos falar sobre isso. Certo, uma das maiores mudanças está dentro do Google IA Studio. O Google aprimorou sua experiência de codificação Vibe, centralizando-a no novo agente chamado Antigravidade, onde você descreve o aplicativo desejado. Em vez de um esboço grosseiro que logo desmorona, você recebe algo mais próximo de um aplicativo real para continuar trabalhando. O principal motivo disso ser importante é pelo tipo de aplicativos que ele pode lidar agora. O Google afirma que o IA Studio cria experiências multiplayer em tempo real, um grande avanço. Entrar em jogos multiplayer, espaços de trabalho ou aplicativos usados por várias pessoas ao mesmo tempo complica rapidamente as coisas. Você precisa de sincronização em tempo real, dados compartilhados e um back-end que consiga manter tudo funcionando corretamente. E é geralmente aí que os criadores de aplicativos de IA começam a ter dificuldades. O Google está tentando resolver isso. Com o suporte integrado ao Firebase, o agente agora pode identificar quando seu aplicativo precisa de um banco de dados ou de um sistema de login. Após sua aprovação, ele configura o Cloud Firestore para armazenamento e a autenticação do Firebase para login Google, funcionando melhor com ferramentas web modernas. Se o app precisar de animações melhores ou interface mais limpa, o agente pode incluir ferramentas como Framer Motion ou Shed CN sozinho. Pode parecer pequeno, mas faz diferença, já que muitos apps de IA funcionam tecnicamente. Mesmo bruto e inacabado, é claro que o Google quer um resultado mais polido. Outra melhoria útil é o suporte para serviços externos usando suas próprias chaves de API. Se o app precisar acessar pagamentos, bancos de dados ou Google Maps, o agente detecta e armazena a chave em um gerenciador de segredos integrado. Isso é importante porque, ao criar apps que interagem com serviços reais, a IA torna a segurança um problema sério rapidamente. O Google também aprimorou o fluxo de trabalho. Seu progresso agora é salvo entre sessões e dispositivos. Se fechar o navegador e voltar depois, seu app continuará lá. O agente mantém melhor compreensão do projeto e histórico de conversas, tornando edições mais precisas e evitando que se perca facilmente. O suporte a frameworks também foi expandido. Além do React e do Angular, o Google IA Studio agora oferece suporte ao Next.js nativamente. Isso é importante porque o Next.js é um dos principais frameworks para apps web modernos, especialmente para quem busca uma estrutura pronta para a produção. O Google também mostra exemplos do que pode ser criado. Um deles é um jogo de laser tag em primeira pessoa, retrô e massivo multiplayer, criado por comando, onde os jogadores marcam oponentes reais ou enfrentam bots de IA. É uma demonstração chamativa, mas mostra o que o Google quer. O IA Studio será uma ferramenta para criar apps com interação ao vivo, suporte de back-end e mais recursos do que um simples protótipo de página. A empresa diz que esse sistema aprimorado já foi usado internamente para criar centenas de milhares de aplicativos nos últimos meses. O Google também diz que mais integrações estão a caminho, incluindo suporte ao Workspace para Drive e Sheets, além de um caminho com um clique para mover projetos do IA Studio para o Google Anti-Gravity. Agora, quase ao mesmo tempo, o Google parece estar avançando para outra parte da pilha que é muito mais estratégica: a presença em desktops nos dispositivos da Apple. Relatórios apontam que o Google prepara um app dedicado do Gemini para Mac Sistema Operacional. Se esse lançamento ocorrer como esperado, será um dos sinais mais claros de que a parceria de IA entre Apple e Google passou do anúncio para um produto real. Até agora, usar o Gemini no Mac basicamente significava abrir uma aba do navegador que funciona. Embora isso também mantenha o produto em uma posição mais fraca, em comparação com ferramentas que parecem nativas do sistema. Um aplicativo adequado para Mac Sistema Operacional muda isso. Uma vez que um assistente de IA roda diretamente no sistema operacional, as pessoas começam a esperar acesso mais rápido, desempenho mais suave e integração mais estreita com os fluxos de trabalho do dia a dia. Isso coloca Gêmeos em uma categoria bem diferente.
Ao invés de ser um site, ele passa a ser uma ferramenta de desktop ao lado do ChatGPT ou Claude, podendo ficar aberto o dia todo. Isso importa não apenas pela conveniência. Um app nativo para Mac pode permitir acesso mais profundo ao sistema, caso o Google dê ao Gemini funções como acesso a arquivos ou controle em nível de sistema. Assim, ele deixa de ser só um chatbot e vira um verdadeiro assistente de produtividade. Isso pode envolver lidar com documentos, buscar arquivos de modo mais natural, gerenciar tarefas entre aplicativos ou automatizar pequenas ações repetitivas que hoje as pessoas fazem sozinhas. Transformar IA de apenas responder perguntas para participar dos fluxos de trabalho torna esses produtos muito mais valiosos. Há especulações se o Gemini pode se integrar aos apps principais da Apple, como calendário e fotos. Nada foi confirmado oficialmente, então permanece como rumor. Mesmo assim, a possibilidade já chama a atenção. Se o Gemini se conectar à camada de apps nativos da Apple e alimentar a Siri ou a Apple Intelligence, a IA do Google estará presente. Um dos ecossistemas mais controlados da tecnologia de consumo. Por isso, o cronograma aqui é importante. De acordo com as reportagens sobre isso, a Apple e o Google anunciaram oficialmente sua colaboração em IA há cerca de um mês. Na época, a mensagem era que os modelos Gemini do Google e a infraestrutura de nuvem apoiariam os sistemas de IA de próxima geração da Apple, incluindo melhorias na Siri e recursos avançados de inteligência da empresa. Sozinha, essa notícia parecia enorme, embora ainda um pouco abstrata. Agora, com o aplicativo Gemini nativo para Mac supostamente em testes internos, a parceria começa a parecer mais concreta. Isso deixou de ser só cooperação de back-end e está virando uma interface de produto visível para a interação dos usuários. Alguns relatos também sugerem que a Apple pode estar considerando um uso mais profundo da infraestrutura do Google para futuros serviços de IA. Se isso for verdade, a colaboração pode ir muito além do licenciamento de modelos e chegar até a espinha dorsal operacional de partes do ecossistema de IA da Apple. E isso seria uma mudança estratégica bastante significativa, porque isso significaria: a Apple, uma empresa conhecida por controlar toda a cadeia, está disposta a contar com o Google de forma significativa para acelerar sua estratégia de IA. A grande questão agora é até onde isso vai. Um aplicativo Gemini independente no Mac sistema operacional é uma coisa. O Gemini, atuando como camada integrada no Siri, Apple Intelligence e aplicativos da Apple, é algo bem maior. Se o Google conseguir esse acesso, o Gemini deixa de ser só mais um assistente no hardware da Apple e passa a integrar a experiência do usuário. Se a integração continuar limitada, o impacto pode acabar sendo muito menor do que as manchetes sugerem. Ainda não há data oficial de lançamento, e o escopo do AP para Mac e da integração com a Apple não foi divulgado publicamente. Grande parte dessa história trata do rumo que as coisas estão tomando, não de um produto finalizado no mercado. A outra atualização do Google, que não recebeu tanta atenção quanto a história do aplicativo para Mac, embora essa também seja algo importante. O Google acabou de lançar algo chamado Servidor Colab MCP, e o que ele realmente faz é permitir que agentes de IA usem o Google Colab de forma mais direta. Antes, o fluxo de trabalho era mais manual. Você pedia para uma IA gerar código e copiava para o Colab. Executava você mesmo, encontrava um erro, voltava, corrigia e continuava repetindo esse processo. Agora, o Google está possibilitando que agentes de IA trabalhem com o Colab de forma mais parecida com uma ferramenta real que eles podem controlar sozinhos. Então, em vez de apenas sugerir código, a IA pode realmente criar, editar e executar código Python dentro de um notebook Colab. Essa é a grande mudança agora. MCP, que significa Protocolo de Contexto de Modelo, é basicamente um padrão que ajuda a IA a se conectar a ferramentas externas de uma forma mais limpa. Normalmente, a IA fica em um lugar e suas ferramentas ficam em outro. Então, fazer com que elas funcionem juntas exige uma configuração extra. O MCP foi criado para resolver isso, dando à IA uma forma mais padronizada de interagir com coisas como softwares, fontes de dados e ambientes de execução. Neste caso, o Google está transformando o Colab em algo que um agente de IA pode realmente usar, e não apenas falar sobre. A configuração também é bem inteligente. O agente de IA pode rodar na sua máquina local, enquanto o código de fato ainda é executado na nuvem do Google, no ambiente do Colab.
Seu computador atua como central de controle, enquanto o Colab executa as tarefas pesadas em segundo plano. Isso significa que um usuário pode dar um comando, como analisar um arquivo CSV e fazer um gráfico de regressão, e o agente pode lidar com muito mais desse processo diretamente. Ele pode abrir ou criar um notebook, enviar o código para execução, receber os resultados de volta e continuar se algo precisar ser corrigido. O Google também deu a ele habilidades úteis além da execução básica. O agente pode criar notebooks do zero, adicionar células de Markdown e de código, instalar pacotes extras do Python quando necessário e acompanhar tudo o que já aconteceu no notebook. Então, se ele criou uma variável anteriormente, ainda pode usá-la depois. Isso faz com que tudo pareça muito mais um ambiente de trabalho real, em vez de uma resposta única de IA. Quanto à execução, o Google disponibilizou o servidor no repositório Google Colab/ColabMCP, e os desenvolvedores podem lançá-lo com ferramentas como UVX ou NPX. Depois que estiver conectado a um cliente de IA como Claude Code, Gemini, CLI ou alguma configuração personalizada, o agente pode entender do que o Colab é capaz e usá-lo quando necessário. Tudo certo, essa foi a atualização, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.